Bom, Mauro nós Flávio estamos de passou. volta aqui, nós estamos de volta com a notícia de frente desta quinta-feira. Estava comentando política aqui sobre, Política, sobre essas operações na Polícia Federal aqui, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre Daqui a isso. pouco a gente vai falar sobre isso. O ministro da Saúde, Eduardo, vamos falar agora de saúde, não é? O ministro Eduardo Pazuello afirmou que a vacinação contra a Covid-19 no Brasil pode começar ainda este mês. Vai entender, não é? Porque ele falou que só em fevereiro, final de fevereiro, que ia ter a liberação lá pela Anvisa, e agora pode começar esse mês. Vamos ver a reportagem aí para tentar entender isso. Né? Vamos lá. O plano foi apresentado ainda sem finalização durante uma audiência virtual na Câmara. Nossa equipe está fazendo a revisão e a gente acredita que na próxima semana esse plano seja apresentado. E, portanto, na hora que esse plano estiver pronto e revisado, nós iremos sim encaminhar para a Câmara. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou ainda que tem ampla experiência em imunização em massa e que está preparado para a vacinação. Com uma autorização emergencial da Anvisa, ela poderia começar neste mês ou no próximo. A previsão é que 14 milhões de pessoas sejam vacinadas na primeira fase. São profissionais da área de saúde, idosos com mais de 75 anos, idosos com mais de 60 anos que moram em asilos e os indígenas. Para a segunda etapa, idosos entre 60 e 74 anos vão receber 24 milhões de doses. Na terceira fase, 12 milhões de pessoas com comorbidades, como doenças renais e cardiovasculares, vão receber a vacina. E na quarta etapa, serão reservadas vacinas para cerca de 5 milhões de professores, policiais e funcionários do sistema prisional. Até agora, nenhum laboratório pediu à Anvisa o registro para o uso emergencial do produto. A Pfizer, que começou a vacinar ontem a população do Reino Unido, negocia com o Brasil a venda de 70 milhões de doses. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil protocolou no STF uma ação para que o governo federal divulgue um plano definitivo de imunização. A OAB também pede que vacinas já aprovadas no exterior sejam utilizadas no Brasil, em caso de demora da Anvisa. O governo está autorizado por legislação recente a liberar pedidos de patente de vacinas produzidas no mundo todo na Anvisa em 72 horas. É uma determinação também do bom senso. O nome disso aí, Lúcio, é pressão política. Você vê que não foi um, não foram 3 ou 4 governadores que fizeram pressão junto ao Ministério da Saúde para que houvesse uma reavaliação nesse prazo aí da questão da vacina, Mas da tinha que programação. ser feita a pressão mesmo. Tinha Não que ser foi feito. pressão em cima de quem? Porque é o seguinte, Agora porque existe um problema. A Anvisa pediu, olha aqui, ó, vou pegar uma declaração do governador Mauro Mendes. A Anvisa tem que ser mais rápida e mexer o corpinho. Quer dizer, eles querem demorar o quê? 60, 75 dias para depois estar lá com todos os resultados, com todos os testes, para decidir se libera? Essa pressão que eu estou falando, é um absurdo isso. Ela se fez necessária e foi graças a ela que já estão considerando o mês de dezembro. Eu acho pouco provável que em dezembro aconteça. E vai depender muito, nesse momento, está dependendo muito da Pfizer, porque a Pfizer está alegando, além do que tem uma questão burocrática que tem que ter autorização da Anvisa, que eu acho que é o menor problema, mas a Pfizer também está alegando que a demanda dela junto a outros países é muito grande. Tem que achar uma forma de encaixar o Brasil, já que o Brasil demorou muito, ou teria demorado muito, para se manifestar o interesse de ter essa vacinação aqui no país. Então, agora trata-se de uma engenharia a ser construída pelo Ministério, pelo governo brasileiro e também a Pfizer, para que haja pelo menos um lote significativo, não é, de vacinas que possam ser direcionadas ao Brasil, para que então, ainda eu acho pouco provável, em dezembro, como o governo salienta, mas pelo menos no começo de janeiro já tenhamos aqui esse processo de vacinação. 2 caminhos precisam ser analisados. Primeiro, com relação à questão da vacina chinesa. Ela não consegue fechar os trabalhos. Ela tem a fase 1, fase 2 chinesa, a fase 3 Anvisa para poder chancelar essa vacina, e ela não consegue fechar os trabalhos para que realmente possa ser liberada de forma plena e tranquila com toda a segurança. Pfizer, Moderna, BioNTech, Oxford, final de fevereiro, a Anvisa já prometeu que provavelmente deve ter
essa chancela, essa liberação. Temos que tomar muito cuidado, porque é o seguinte, a história nos mostra, por exemplo, que drogas foram liberadas de forma inconsequente e irresponsável, que até hoje nós temos pessoas com 70, 80 anos com sequelas, né? Pessoas que não têm braço, pessoas que não têm perna, pessoas que não têm mão, né? Por quê? Por exemplo, a talidomida, por exemplo, que é um anti-inflamatório, foi liberado de forma plena, né? Alguns anos atrás, e as grávidas acabaram tomando esse remédio, e as consequências até hoje existem por conta dessa liberação irresponsável. Eu acho assim, que a Anvisa, uma vez que ela tenha toda a matéria-prima, todas as informações, eu não sei o tempo hábil e necessário para que isso possa ser analisado. Eu não sei se é 10, se é 15, se é 20, se é 30, se é 60. Agora, que é de emergência isso é fato, até porque a pandemia está aí e já está em segunda onda. Pois é, mas aí tem dois E não tem outro caminho, só aí... completando, Paulo, né? E não tem outro caminho que não seja agora a vacina. Porque isolamento não cabe mais, até porque nós não temos mais psicologia coletiva, as pessoas não têm mais cabeça para isolamento. Então a vacina ela é fundamental, não é nem mais importante, ela é fundamental. Eu acho que a Anvisa realmente está na mão dela agora, no menor prazo possível, para poder liberar isso aí com segurança. Que nem o Lúcio falou aqui, eu vou fazer o contraponto aqui, né? Eu concordo que tem que ter pressão, como eu disse que concordo, só que a gente não pode atropelar os procedimentos técnicos, né? Esses que a Anvisa, por exemplo, que a FDA, né, tomam para se convalidar uma ação como essa. Por conta justamente disso que o Haroldo disse que as próprias sequelas podem ficar ao longo dos anos. Aí vem a pressão política nada mais é do que fazer política. O governador, o agente, o deputado, o senador fazem o quê? Pressão política. Só que se isso atropelar os critérios técnicos para se convalidar, e você se deixa levar por isso, no caso o governo se deixa levar por isso, ele pode estar cometendo uma grande inconsequência. Precisamos, todo mundo está ávido para ter aqui a vacinação. Mas desse jeito, toque de caixa? É porque é muito fácil. Tudo isso vai se resolver. A questão técnica ela é de extrema relevância. Agora o problema aí não, é o mais relevante, a briga política. É a briga política. Tudo isso vai acabar quando Bolsonaro e João Dória pararem de discutir, pararem de brigar para definir quem é que vai ficar com o título de pai da vacina. Aí resolve. Mas são duas, mas aí no caso é da China que está se falando aí. Não, estou falando da China, estou falando da Anvisa, da pressão que o próprio governo exerce em cima da Anvisa, não é isso? Quer dizer, não tem por que demorar mais de 60 dias para fazer a avaliação se libera ou se não libera a vacina depois de estar com todos os testes em mão. E a gente volta aqui para Mato Grosso, que daqui a pouquinho nós temos que ir para o destaque do professor Haroldo, para a gente atualizar aqui o quadro da Covid em Mato Grosso. A Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde desta quarta-feira 164.712 casos, temos aí o balanço aí na tela, e também o seguinte, né, de casos confirmados em Mato Grosso, sendo registrados 4.222 óbitos em decorrência do coronavírus. Foram notificadas 948 novas confirmações de casos de coronavírus aqui no estado. Aí é preciso lembrar o seguinte, há poucos dias atrás, o número diário de casos confirmados era em torno de 500. Continua aumentando o número de pessoas contaminadas aqui em Mato Grosso. Olha, Lúcio, nós tivemos exatamente isso. Nós tínhamos um decréscimo de 1 ponto percentual ao dia e agora nós estamos tendo um acréscimo de 1 ponto percentual ao dia. Por que isso? A taxa de contaminação era 0,98 e hoje está 1,14, ou seja, a cada 100 pessoas contaminam 114 pessoas, ou seja, vem aumentando. E essa doença, existe uma aritmética progressiva, ou seja, ela vai aumentando cada vez mais por consequência exatamente das ações que foram tomadas ou não tomadas há 14, 15, 20 dias atrás. É claro que o reflexo das eleições, das aglomerações das eleições, estão agora, a conta está chegando exatamente agora. Isso é fato e é perceptível. Haroldo, você tocou num ponto que eu estou há muitos dias querendo falar e agora eu vou falar, porque você tocou nesse ponto
que são exatamente as eleições. O processo eleitoral. Eu comungo dessa opinião, não sei quem foi dos políticos que andaram falando isso aí nos últimos dias. Concordo que o processo eleitoral foi fundamental, do ponto de vista negativo, para essa proliferação que hoje se dá um nome aí de segunda onda, que começa a dar o ar da graça aqui no estado de Mato Grosso. Não for, no país inteiro, né, onde houve eleição municipal. Então, eu acho que não fosse essa liberação da justiça, inclusive, justiça eleitoral, permitindo os comícios não, os arrastões, o trabalho feito de rua, a contratação aí desse pessoal para trabalhar como cabo eleitoral, todo mundo aglomerado. A gente viu isso nas ruas. Agora a gente está vendo aí, ó, já que tem a ver aglomeração, quando se aglomera para proliferar, isso tem a ver uma coisa com a outra, então significa dizer que hoje estamos vivendo aí essa onda, se é a segunda, se é a terceira, se é a primeira, não importa, está aumentando o número, muito, na minha avaliação, se deve Paulo, a esse a própria processo comemoração da eleição do Emanuel Pinheiro foi um carnaval fora de época no Chopão. As imagens foram imagens realmente Não, mas essa farra, agora é o seguinte, ó, teve aglomeração na eleição? Teve. Agora, essa farra de aglomeração está tendo praticamente todos os dias. Todos os dias. Todos os dias tem. né? É um evento aqui, é outro todo evento lugar ali. tem. Todo né? lugar tem. O bares, lanchonetes, restaurantes. Todo lugar tem. Todo dia tem. Todo dia tem. Não, eu estou dizendo que foi intensificado na campanha, porque foram os candidatos a vereador, tinha candidato a vereador, tinha aqui no estado do Mato Grosso, tinha candidato a Senado, tinha candidato a prefeito, vice-prefeito. Então, isso são reuniões que se faziam a todo instante, a todo momento, em todo lugar. Então, isso potencializou sim, não é? Agora tem que ter alguma coisa que possa medir oficialmente isso, mas no olhômetro a gente percebe, e coincidência ou não, agora, depois, quantos dias? 10 dias depois da eleição, aí está aí aumentando cada vez mais aí os casos de Covid. Professor Haroldo, seu destaque agora. Muito rapidamente, a Caixa Econômica Federal paga hoje a última parcela do auxílio emergencial, né? Mas o que vem à mente exatamente dos especialistas e das pessoas que pensam sobre essa questão do auxílio, que foi criado pelo governo federal, já foi gasto em torno de 270 bilhões de reais para poder ajudar as pessoas que passaram por uma situação muito difícil por conta e continuam passando por conta da pandemia. Quais as consequências da retirada desse auxílio emergencial? É claro que politicamente vai existir um desgaste por parte do governo na retirada desse auxílio. A complementação de um Bolsa Família também não será suficiente para poder dar a manutenção necessária a essas famílias a partir de janeiro. O que a pandemia trouxe, o que o auxílio emergencial acabou resolvendo, ou tentando resolver? A pandemia mostrou para nós, de certa forma, como brasileiros, que existe uma desigualdade social muito grande em nosso país, né? Ela aflorou, mostrou realmente para todo mundo que a desigualdade está presente no dia a dia. Muitos puderam ficar em casa de forma remota com o seu trabalho, mas a grande maioria, ou boa parte da população, né, praticamente 60% da população brasileira, precisou aí, de certa forma, enfrentar dias difíceis, né, e tiveram que, de certa forma, enfrentar a Covid-19. Como é que vai para o emprego e volta para o emprego se precisa usar o transporte público, por exemplo? Uma situação drástica que o governo federal tentou minimizar com o auxílio emergencial, que agora está sendo retirado. Existe a possibilidade de prorrogação, claro que existe, se realmente for confirmada uma segunda onda. Tudo indica que sim, nós teremos uma segunda onda por conta da liberação, da flexibilização que foi utilizada nos últimos dias, né? Mas o governo também, ao mesmo tempo, diz o seguinte: nós não temos mais dinheiro para isso. Gastamos absolutamente tudo para poder manter o auxílio emergencial até a última parcela. E agora? O que essas famílias vão fazer a partir de janeiro? Sabe-se que boa parte desses brasileiros, 65 milhões de brasileiros, não tem absolutamente nada, não tem nem como viver em uma situação como essa. Boa parte dos brasileiros acabou utilizando esse dinheiro para comprar comida, nada mais que isso. Outros utilizaram parte para comprar comida e parte para pagar algumas contas, algumas dívidas. Sabe-se também que hoje, atualmente, os produtos da cesta básica estão ainda mais caros, dificultando ainda mais a vida dessas pessoas que precisavam do auxílio emergencial. Luz cara, com taxa extra. O óleo de soja está lá na cesta básica. Está na cesta básica. Sabe quanto foi o aumento dele esse ano?
94%. Exatamente. Um dado do IBGE. Sem Sim. falar do arroz, né? Sem falar do arroz. Arroz, Tudo- 60%. Tudo Ou absolutamente... 69%. Tudo absolutamente muito caro. Então, como é que essas pessoas vão sobreviver? Qual o caminho que o governo federal pode tomar, né, para que realmente ele possa minimizar essa trágica situação que nós teremos a partir de 2021? Porque menos dinheiro no mercado, até mesmo o comércio vai sofrer. Porque a por situação conta hoje disso. só não está pior em função do auxílio emergencial. Isso. Isso precisa ser dito. Exatamente. Mas o seu questionamento é o seguinte: e de janeiro para frente? Exatamente. Como vai ser? Só existem dois caminhos, né? De onde é que o governo federal pode tirar dinheiro para tentar equalizar essa situação e não deixar mais essas 65 milhões de pessoas desassistidas? Tributação de grandes patrimônios, de grandes fortunas. Se você começar um projeto nesse sentido, você consegue recursos para dar para os mais pobres, tirar dos mais ricos e dar para os mais pobres, né? Outro caminho, o Brasil tem hoje uma reserva internacional na ordem de 375 bilhões de dólares, algo aproximadamente de 1,9 trilhões de reais, que também podem ser utilizados para a manutenção desse recurso, para a manutenção desse dinheiro nas mãos das pessoas mais pobres. Basta o governo federal ter essa iniciativa e, claro, ter autorização do Congresso Nacional e do Senado para que isso aconteça em 2021. Se isso não acontecer, nós vamos, de certa forma, ter maiores índices de miséria e de fome em nosso país a partir de 2021, com uma economia completamente quebrada, sem perspectiva de novos empregos, sem políticas públicas para o campo, por exemplo, para a agricultura, para que realmente possa se ter aí uma esperança, uma luz no fim do túnel, porque a pandemia está aí e já apontando para uma segunda onda. É preocupante? É muito preocupante, mas está na mão de Jair Bolsonaro, Congresso Nacional, dos nossos senadores, dos nossos deputados federais, essa atitude, essa tentativa de um novo caminho para que realmente nós não sucumbamos, sobretudo, né, e tenhamos, sobretudo, pessoas cada vez mais miseráveis em nosso país. O ministro Paulo Guedes já sinalizou a intenção do governo, já existe um estudo aprofundado de prorrogar esse auxílio até 2021. Existe essa preocupação, aliás, existe esse estudo, de acordo com Paulo Guedes, dentro do Ministério da Economia. E já que a gente fala aqui do governo federal, ontem foi demitido o ministro do Turismo. É isso? Foi demitido o ministro do Turismo, que acusou o Marcelo Álvaro Antônio, que acusou o chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, de ser traíra e de conspirar para tirá-lo do cargo de ministro em um grupo no WhatsApp, né? Aí a informação foi dada pelo jornal O Globo, e aí, seguindo aqui, o ex-ministro alegou que Ramos negociou a pasta do turismo com o Centrão, né? A briga entre os ministros irritou Bolsonaro, que já pretendia demitir Marcelo Álvaro Antônio e resolveu antecipar a queda do chefe do turismo. Aí, as acusações. Na mensagem enviada em um grupo interno do governo, Álvaro Antônio acusou Ramos de entrar na sala de Bolsonaro comemorando algumas aprovações insignificantes no Congresso. Aí o ex-ministro diz assim: não me admira o senhor ministro Ramos ir ao presidente e pedir minha cabeça, a entrega do Ministério do Turismo ao Centrão para obter êxito na eleição da Câmara dos Deputados. No caso aí do Arthur Lira, né? Arthur Lira. Acusado da rachadinha lá em Alagoas. Líder do Centrão. Aí o ex-ministro ainda colocou aqui: Ramos não revela ao presidente o altíssimo preço que tem custado as aprovações de certas matérias no Congresso. E ele continua: não temos uma base sólida no Congresso Nacional, tanto que o senhor pede minha cabeça para tentar resolver as eleições do parlamento. Ironia, pede minha cabeça para suprir sua própria deficiência, escreveu ainda o ex-ministro do Turismo. Por fim, só um minutinho, Paulo. Por fim, alegou que Ramos é exemplo de tudo o que não quero me tornar na vida. Quero chegar ao fim da minha jornada exatamente como meus pais me ensinaram, leal aos meus companheiros e não um traíra como o senhor. Antes de passar a palavra para você, Paulo, só registrar o seguinte. Então,
aquilo que falaram que ia acabar aqui no Brasil, continua, é isso? O toma lá da cá continua. É isso? É dessa forma que querem eleger o próximo presidente da Câmara dos Deputados. A gente achava o seguinte, que isso tinha que ficar no passado. Pelo menos Essa foi prometido. foi a promessa que foi feita para todo mundo. E aí, o toma lá da cá vai continuar? Olha só, o que eu tenho para opinar sobre essa questão aí da demissão, foi realmente uma circulação, o Ramos é um nome forte dentro do governo, tem tudo a ver, é exatamente essa questão mesmo de abrir espaço maior para o centro democrático, chamado Centrão, e não ficará, pelo que eu estou observando aí nos bastidores, lendo bastante sobre isso e ouvindo, não ficará só nessa demissão. Quem estaria na mira também é o Onyx Lorenzoni, para também abrir, não porque há uma insatisfação com o Onyx, mas sim devido a essa abertura que o governo pretende fazer ao Centro Democrático. Passa pela eleição não só da Câmara, como também do Senado. O Senado tem 2 nomes, são nomes que eu particularmente tenho 2 pés atrás, que é o do Fernando Bezerra, que é do MDB, e do Carlos Gomes também, que é outro senador do MDB. Então, o governo pretende absorver o MDB para dar mais robustez à sua gestão e assim dar uma garantida maior com o Centrão dentro, ajudando a governar. Essa que é a tese principal, a absorção do Centrão. E o tomar lá da cá é isso, né? O Bolsonaro, o governo Bolsonaro não tem outro caminho senão garantir a sua governabilidade. E garantir a governabilidade significa tirar o Maia, tirar a linha ideológica do Maia. Agora, essa palavrinha governabilidade é terrível, não é, Paulo? Porque é o Como seguinte, Tamará porque da cá, como em governo nome de dessa coalizão, coalizão, porque em nome dessa governabilidade, eles entregam cargos, eles entregam ministérios, né? Eles distribuem as famosas emendas parlamentares, milhões, bilhões em emendas parlamentares. Quer dizer, será que tem que se pagar esse preço? Aí é o seguinte, você fala, não tem outro caminho para o Bolsonaro. Mas é o seguinte, mas os outros eram criticados por fazer exatamente... Só um minutinho. Eram criticados exatamente por fazer isso. E falaram para a gente, olha, isso vai acabar. Essa pouca vergonha não vai existir mais. Então, é esse comentário que eu estou colocando E aqui. o comentário que eu estou rebatendo é o seguinte, estou agregando aí. É esse tomar lá da cá, que a gente chama de, quando se abre espaço para políticos e partidos políticos, é o chamado tomar lá da cá. O que o governo Bolsonaro está ostentando, e continua ostentando com propriedade até agora, a menos que alguém aqui possa provar o contrário, que são os 2 anos, mais de 2 anos aí, sem o caso específico de corrupção. Agora, está lá, o político está lá, o partido político está lá. Quando houver a corrupção propriamente, o batomzão na cueca, não é esse mimimi aí de que teria dito provas. Não tem até agora. Isso pode fazer, né? Distribuir cargo à vontade. Olha, se você for votar no meu candidato, eu vou liberar tantos milhões para você. Mas aí tem que provar bacana, isso. Não é, Paulo? Tem que provar isso, tem que provar. Não, mas provar não. Quando você tem uma denúncia, tem que chegar e provar. O ex-ministro do Turismo está dizendo isso. Ele disse com todas as letras. Papagaio também fala. Não, papagaio também fala. Não, ele disse com todas as letras para o Eduardo Ramos. Não, falar assim, vai sair argumentando, vão falar que tem corrupção. Agora, tem que provar, tem que ter um inquérito, tem que ter os indícios. Não há. Agora, falar, todo mundo vai falar. O cara, quando sai... Eu não sei se você acredita no que você está dizendo. Eu não, tenho essa dúvida. Totalmente. Eu não só comprovo. Como tem, se você tiver alguma prova de corrupção até agora no atual governo federal... Não, eu não falei de corrupção. Quem tocou nesse assunto foi você. O pior de tudo eu falei do tomar lá da cá. Falou sim. Eu falei do tomar lá da cá. Mas o que é tomar lá da cá? Eu falei do tomar lá da cá, da distribuição de cargos, de ministérios, de distribuição de emendas. Eu falei isso. Tomar lá da cá é corrupção, gente. Né? O pior é que ambos... Você prefere continuar nessa defesa? Pode continuar. Mas é o seguinte, o que está acontecendo é o tomar lá da cá. Eu estou argumentando isso, que o governo combatia, porque você colocou essa tese no começo lá. Quem defendia? O governo defendia, o atual governo defendia, assim, que atacava a corrupção, que o tomar lá da cá suscitava a corrupção.
E eu estou dizendo simplesmente que até agora não tem caso de corrupção. Disseram que não ia ter o toma lá da cá. É isso que eu estou colocando. Vamos limitar a discussão em cima disso. Foi dito, olha, acabou o toma lá da cá. Você quer limitar ao nome, toma lá da cá. Não, acabou o toma lá da cá. Mas não acabou. Porque o toma lá da cá nada mais é do que o governo de coalizão. O governo de coalizão é isso. Governo de coalizão é um nome bonitinho para outra prática que eles fazem fora dos olhos da sociedade. Exato. É isso. É um nome bonitinho. Governo de coalizão é a mesma coisa que toma lá da cá e toma lá da cá. Não, o governo de coalizão é o seguinte, é outro nome bonitinho, como é um nome bonitinho, essa tal de governabilidade. Que nome lindo, né? Que expressão maravilhosa, não é isso? Para eles fazerem o seguinte, tudo que eles não deveriam fazer. Ou não é esse pelo governo, menos... não. Todos os outros governos. Isso. Ou tudo que todos sempre fizeram. Só que os outros governos roubaram, gente. Lula roubou, Dilma roubou, quer dizer, teve corrupção, teve gente demitida por corrupção. Nós estamos falando Paulo, do toma lá da cá. Olha que interessante, olha que interessante. Mas quando você entra num sistema de coalizão, que só existe esse caminho para o presidente Jair Bolsonaro. Você tem razão, o Lúcio tem razão, mas quando você entra nesse caminho de coalizão, você teoricamente está entrando exatamente, alimentando exatamente um sistema que já é corrompido por natureza. Você está entendendo que é exatamente o sistema do toma lá da cá, né? Houve uma promessa de campanha nesse sentido, que nós não vamos fazer isso. O que acontece hoje é que os fins justificam os meios na cabeça de Jair Bolsonaro. Ele sabe que ele não vai conseguir aprovar absolutamente nada se ele não entrar no jogo. Aí ele tem que ter o Centrão ao lado dele. O Centrão, os mais malandros, de certa forma, da política, que conhecem muito bem a política do toma lá da cá, estão no Centrão. Então, sabiamente ou não, utilizando a corrupção intelectual ou não, utilizando a famosa governabilidade ou não, o caminho que ele está utilizando é esse de coalizão, porque ele não tem outro que não seja esse. O que eu concordo com o Lúcio aqui é o seguinte, o toma lá da cá está sendo praticado no atual governo, está praticado. O que eu estou só simplesmente dizendo é que aquilo que culmina, que a gente conhece, que culmina do toma lá da cá é a corrupção. Isso não tem havido no atual governo, tomara que não haja. Se houver, aí a gente tem que mudar, inclusive, aqui o argumento. Eu não vou ficar também passando pano aqui, que eu não tenho compromisso com erro. Mas quando você... Mas a gente tem que dizer que não tem... Vou botar mais lenha nessa fogueira. Quando você chama alguém do Centrão para fazer parte, né, para tentar ter essa governabilidade, existe uma troca nisso. E geralmente é ligada às emendas parlamentares. Então você aponta qual é a troca. Você está entendendo? Que troca que houve. Né? Geralmente... Porque uma coisa é falar, uma coisa é apontar, mas eu acho sim. que vai levar dinheiro para o partido dele, que ele vai desviar. Eu acho, mas prova. Porque é difícil você acreditar que alguém que é um deputado do Centrão vá apoiar o presidente Jair Bolsonaro sem levar nada. Você está entendendo? Então é isso. E olha, nós temos agora aqui para o nosso próximo intervalo comercial e a notícia de frente desta quinta-feira volta daqui a pouquinho.